vida que você tem hoje é baseada na vida que você já viveu. A maneira como você interpreta os problemas hoje se baseia nas experiências já vividas por você. A fé que você possui é proporcional às vitórias que você já celebrou. Desenvolver uma mentalidade adequada é fundamental para o alcance do meu objetivo principal definido. E este é o tema da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, mentor do projeto Vida Educa Desenvolvimento Educacional. E após a vinheta, como desenvolver a mentalidade da maneira correta. Vem comigo! Ok, continuando o nosso programa do projeto Vida Educa Desenvolvimento Educacional, vamos conversar hoje com você sobre como desenvolver a mentalidade da maneira correta. É preciso entendermos algumas coisas sobre o funcionamento cerebral dentro deste processo. Vamos lá? Importante! Primeira coisa que você deve ter em mente é que o cérebro é extremamente poderoso, mas é altamente sugestionável, tanto de forma positiva como de forma negativa. Ele é extremamente vulnerável às sugestões que lhe são apresentadas. Professor, como essas sugestões me são apresentadas? Através da cultura onde você está inserido, através da família que você possui e através dos amigos mais próximos que interagem com você. Esses três potenciais de informação irão influenciar muito positivamente ou negativamente em sua mentalidade. Esta é a primeira coisa. Professor, aí você pergunta, por que preciso tomar cuidado com isso? O cérebro acredita na história que contam para ele. Lembre-se disso, o cérebro acredita na história que contam para ele. Principalmente vindo a partir de pessoas que você tem intimidade. E quem são as pessoas que mais você tem intimidade? Pessoas da sua família e pessoas da sua rede de relacionamento social, seus amigos mais próximos, seus amigos mais íntimos. Eles têm uma influência muito grande na sua construção de crenças, na sua construção de valores, na sua mentalidade. Entendido isso? Perfeitamente? Muito bem. Quanto mais mensagens positivas você recebe, mais confiante você fica. O cérebro sugestionado pela mensagem positiva me faz sentir confiante, me faz sentir confiança, me torna uma pessoa de alta confiabilidade em si mesmo, de alta confiabilidade nas coisas, nos contextos, na vida como um todo. Essas influências são importantes, professor? São extremamente importantes para a construção da sua mentalidade. É como num jogo de tênis. Um jogo de tênis, ele inicia-se na imaginação. Esse teste foi feito por neurocientistas nos Estados Unidos, onde eles pegaram indivíduos que treinavam tênis e pegaram um treinador extremamente pessimista para treinar o time, ok? E aí o treinador chegava para o jogador e dizia, e aí você está aqui treinando tênis conosco, né? Isso, muito bem, mas esse tênis que você está usando, cara, não tem nada a ver. Onde é que você comprou esse tênis? Faz a posição de saque aí para me ver como funciona. E o cara fazia a posição de saque, ele dizia, aí cara, com essa posição de saque aí, sinceramente, tu não vai conseguir marcar nada, hein? E aí, fizeram isso, colocaram o pessoal para jogar e eu pergunto para você qual foi o desempenho. Pegaram o mesmo time, colocaram um treinador extremamente otimista que chegava para o jogador e dizia, cara, esse tênis que você está usando é fantástico. Onde é que você comprou? Quero comprar um para mim. Faz a posição de saque aí para mim ver. Pô, cara, essa posição de saque aí está perfeita. Onde foi que você aprendeu? Quem treinou você antes? Colocaram o time para jogar. E eu pergunto para você, o time era o mesmo, as pessoas eram a mesma, mas em quais das duas situações
o resultado, o desempenho, ele foi melhor. Ok? É uma questão de mentalidade. É entendido isso? Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Então eu tenho que buscar uma mentalidade positiva. Eu tenho que ter um coração alegre para que eu possa desenvolver, então, uma intimidade, uma relação com a jornada. Eu tenho que ter prazer pela jornada, porque antes de alcançar um objetivo principal definido, eu tenho desafios a superar, eu tenho barreiras a enfrentar. Então eu tenho que desenvolver a fé necessária para que eu consiga vencer esses obstáculos, alcançando então o resultado que é do meu desejo. Entendido isso? Certo ou não? Agora, importantíssimo, existe uma tendência natural do cérebro à negatividade. Ele tem uma permeabilidade muito grande ao negativo, muito mais do que ao positivo. Albert Einstein testou isso. Como, professor? Ele entrou numa sala de aula e começou a escrever no quadro a tabuada de 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. E quando chegou na última tabela da tabuada, 9 vezes 10, ele escreveu 91. Todas as pessoas da sala começaram a achar engraçado, riram de Albert Einstein. Ele então virou-se para a plateia e disse: eu tive 8 acertos, ninguém me elogiou, apenas um erro estragou tudo. Entendido? Por que isso? Por causa da permeabilidade, a negatividade que o cérebro tem. Ele fez tudo certo. Foi apenas um pequeno erro no final do processo. Ele foi visualizado pelo erro e não por todos os acertos que ele executou em relação à tabuada. Entendido isso? Por quê, professor? É muito simples. Pense aí junto comigo. O que é maior? Eu pergunto para você, pense bem. O que é maior? A dor de perder 10 mil reais? Ou o prazer de ganhar 10 mil reais? Responda para mim, o que é maior? Tenho certeza quase que absoluta que a resposta que veio à sua mente foi a dor de perder 10 mil reais. E eu pergunto para você, por que não o prazer de ganhar 10 mil reais? Por que não? Tá entendendo? Tá gostando? Deixa o seu like, ative o sininho. Como se chama isso, professor? Chama-se viés de negatividade. Então o cérebro ele tem um chamado viés de negatividade. É uma perninha de barata na sua comida preferida. Vamos imaginar que o que você mais adora na sua vida é pizza. E você foi convidado por um amigo para ir a uma pizzaria de sua preferência, de sua escolha, comer a pizza saborosa que você mais adora. Entendido até aqui? E você chegou no restaurante e quando sentiu o cheiro já salivou. Sentou na mesa, pediu a sua pizza preferida. Eu não sei se isso acontece com você também, mas comigo, a partir do momento que eu faço o pedido, todos os garçons subsequentes na minha cabeça estão trazendo a minha pizza. Ok? Até que chegou a pizza, ele levantou então a tampa, colocou a espátula por baixo da fatia, levantou, o queijo transbordou pelas bordas da espátula, ele colocou então no prato e quando você cortou a pizza que foi comer, viu que tinha uma pequena perninha de barata naquela pequena fatia de pizza e você pegou com o seu garfo para comer. Eu pergunto agora para você o seguinte: quanto da sua pizza favorita deve estar no prato para que você esqueça essa experiência negativa da perninha da barata e coma a pizza normalmente, como se nada tivesse acontecido? Tenho certeza que você responde para mim, nem pensar, eu peço a conta, faço um escândalo, denuncio e vou embora. É entendido? Mas qual o problema? É apenas uma perninha de barata. Ok? Ancestralidade e medo. De onde vem isso? Isso é devido ao viés de negatividade. Há 70 mil anos atrás, vivíamos nas savanas africanas.
tá certo? E a população humana total na época eram 6 mil pessoas. A savana africana, tudo nela quer matar você. Os animais querem matar você. Tudo é contra você. Então você não pode dar bobeira. Você desconfia de tudo, não acredita em nada e tem medo de tudo que se apresenta à sua frente. Nós herdamos essas características de ver o negativo em tudo desse pessoal aí, nossos ancestrais. Nós descendemos desses 6 mil africanos aí, de acordo com a antropologia. Entendido? Então as primeiras informações importantes que eu quero deixar para você na aula de hoje é que o cérebro ele é extremamente poderoso, ele tem um poder absolutamente fantástico, um poder realizador incomensurável. Agora, é altamente sugestionável, principalmente negativamente, devido ao viés de negatividade. Entendido isso? Sim ou não? Depressão. 350 milhões de pessoas do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, sofrem de depressão. Origem da depressão. Ecológica. A depressão ecológica está relacionada ao ambiente onde você está inserido. Tá? Esse ambiente não é muito adequado, esse ambiente não é um ambiente legal, esse ambiente é um ambiente estressante, ou é um ambiente onde existem pessoas, onde há muita competição, muita animosidade entre elas. Então esse ambiente deixa você triste, melancólico, leva você a um quadro de depressão. O outro fator de depressão é orgânica. Mau funcionamento cerebral devido a disfunções a nível de neurotransmissores. Neurotransmissores relacionados ao humor, como dopamina, como serotonina, que é um dos principais neurotransmissores relacionados ao humor. Então, variação nesses transmissores devido a certas deficiências de aminoácidos que o indivíduo tem, a absorção deles a nível intestinal, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, gera então a depressão orgânica. E a outra, que é uma das mais comuns, é a emocional, gerada a partir de experiências. Chama-se memória existencial, que já é previsto isso pelo Dr. Augusto Cury. Eu não vou me dedicar aqui à origem depressiva ecológica e à origem depressiva orgânica. A que nos interessa é exatamente a emocional, que é o que mais afeta estudantes que estão enfrentando esse desafio de encarar concursos. Então a gente vai se deter exatamente nessa. Claro, a emocional não está caracterizada só com isso, mas como o nosso foco aqui é Enem, como o nosso foco aqui é Vida Educa, desenvolvimento educacional, então a gente vai trazer para esse contexto aí, para esse contexto seu, tá, que está estudando para fazer o Enem, que precisa passar na prova do Enem, para então conquistar o tão desejado curso que você almeja e que você busca. Entendido isso? Tudo bem? Origem existencial. Pronto. Vamos falar então de Enem. Você está extremamente motivado. Terminou o ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Acabou. Você estudou razoavelmente bem. E está motivado e confiante. A sua família lhe dá apoio, os seus amigos lhe dão apoio. Cara, você vai passar, você vai conseguir. E você está animado, você está motivado. Fez então o seu primeiro Enem. O primeiro Enem da sua vida. E você senta, pega a prova e começa a desenvolver o seu raciocínio, resolver as questões. Resultado, não aprovado. Essa não aprovação, diante do estímulo motivacional ou estado motivacional em que você estava, gera um impacto. Vamos chamar esse impacto de impacto 1. Ok? E aí você resolve fazer cursinho. Procura um bom cursinho, bons professores e começa a estudar. E vamos agora, chegou o momento de realizar novamente aquela prova do Enem. Resultado, não aprovado. Impacto 2. E aí você começa então a realizar um diálogo interno duvidando de si mesmo. Você não age proativamente,
verificando então o que aconteceu no primeiro, o que aconteceu no segundo. Pode ser que você já tenha feito o terceiro Enem, pode ser que você já tenha feito o quarto Enem, e aí você não se questiona sobre o que faltou para você alcançar a aprovação, tá? Porque o que você não tem é pelo que você não sabe, porque se você soubesse já teria. Já falei isso em outros vídeos. Assista todos os vídeos do Vida Educa. Se está gostando, deixe seu like, ative o sininho, e não assistiu ainda os outros vídeos, assista como o cérebro aprende, como você deve estudar, como você resolve questões, como você faz a prova. Você tem aí uma parafernália de técnicas, de sugestões, de estratégias para você mandar bem no seu Enem. E aí você está acumulando nesse processo experiências negativas. O não êxito começa a provocar em você lembranças dolorosas. Quando você pensa no Enem, entristece. Quando você pensa no Enem, deprime. Entendido até aqui? Muito bem. Qual é a do cérebro? O que o seu cérebro faz? A solução é procurar livrar você disso. É esse o caminho que o norte cerebral, que a sua mentalidade, ela vai desenvolver. Procurar livrar você disso que está lhe causando dor. E aí o que acontece? Sendo assim, estudar torna-se algo pesado, torna-se algo cansativo, torna-se algo estressante. Talvez você esteja se identificando com o que eu estou dizendo. É exatamente assim que acontece. Entendido? Por quê? Porque as experiências anteriores, vividas no passado, interferem nos momentos presentes que você está vivendo. Ok? Tá entendido até aqui? Como resolver? Chama-se ressignificação. Eu preciso sempre ressignificar as minhas experiências negativas e impedir que outras surjam e abram janelas killer. Ressignificação é atribuir um novo significado às coisas, é dar um sentido diferente a alguma coisa. Por definição, eu preciso ressignificar. Quem diz isso é Lisa Feldman. Ela é uma neurocientista, professora da Harvard Medical School. E ela escreveu um livro, The Secret Life of the Brain. Tá? Esse livro não tem tradução em português, tá certo? Ele é um livro que você pode comprar, mas eu acredito que ainda não tem a versão em português, brevemente com certeza terá, mas o nosso trabalho hoje está em cima do que a Lisa Feldman, a neurocientista de Harvard, defende. E o que ela diz? Nossas emoções não são inatas, nós não nascemos com elas. São suposições construídas pelo nosso cérebro a partir de experiências vividas, sejam positivas, sejam negativas. As negativas impactam de forma muito mais profunda devido ao viés de negatividade que nós já comentamos com você. Emoções são suposições construídas pelo nosso cérebro a partir das observações, buscando no nosso passado experiências semelhantes para encontrar naquilo que estamos vivendo hoje significado. E aí, todas as vezes quando chega o momento de você fazer a prova do Enem, ou mesmo um simulado da sua escola, você desmonta emocionalmente. Porque seu cérebro vai buscar na memória existencial significado para aquilo que você está fazendo e qual o significado que ele encontra. Os impactos negativos de um Enem que você fez, de 2 Enems que você fez, de 3 Enems que você fez. Está ficando claro para você, sim ou não? Está fazendo sentido para você, sim ou não? Está gostando? Deixa o seu like aí, ative o sininho, notificações, se inscreva no canal, ok? Mande bem no Enem, essa é a ideia. A pergunta importante é, como resolver isso, professor? Ressignificação. Guarde bem essa palavra, ressignificação. Entendido? Guarde bem isso aí. Agora, entenda. Qual a primeira coisa que eu preciso entender, professor, sobre ressignificação? O cérebro não processa aquilo que não conhecemos. Tá? Então a neurociência diz que o cérebro não processa aquilo que não temos conhecimento.
Então ele processa as experiências presentes baseado no acúmulo, no patrimônio de experiências passadas que estão no seu subconsciente. Quer ver só? Olha para essa imagem aí. Tá vendo aí a imagem? O que você está vendo? O que tem nessa imagem? Muitos de vocês acreditam que estão olhando para essa imagem e não está vendo nada que faça sentido na sua mentalidade. Olha de novo a imagem. E agora, o que você está vendo? Ah, você está vendo uma cobra, né? Isto. Voltamos para a imagem anterior. E agora, o que você está vendo? Percebe? A cobra continua lá. Por que agora a cobra continua lá? Ela não fez sentido pela primeira vez. Está fazendo sentido agora pela segunda vez. Porque agora eu tenho um referencial de memória existencial, porque eu passei pela experiência antes. Faz sentido para você? Sim ou não? Então, funciona dessa forma. Você não está à mercê das suas emoções. Seu cérebro as cria. Ele tem o potencial de criar. E guardar isso na sua memória existencial, na sua memória subconsciente. E trazer à tona nas experiências presentes que você está vivendo. E o que são essas emoções? Lisa Feldman, ela diz, emoções são suposições que o cérebro constrói no momento em que bilhões de células cerebrais trabalham juntas. E temos mais controle sobre essas suposições do que imaginamos. Claro, você tem controle sobre isso, tá certo? Através de quê, professor? Através do seu comportamento, analisando a forma como você vai se comportar diante de. Essa é a chave. Chama-se o quê? Ressignificação. Transforme sua pior dor em seu maior poder. Nas suas maiores limitações estão os seus maiores talentos. Lembre-se disso, aceite isso e trabalhe isto na sua mente. A história que vivemos nos faz enxergar a vida com base nela. É a memória existencial. Então, muito do que você está desenvolvendo comportamentalmente no presente está relacionado com pensamentos e sentimentos ligados ao seu passado. E muitos deles precisam ser ressignificados para que você continue a sua trajetória em busca do seu objetivo principal definido. Chaves para a ressignificação. Preste bem atenção. Professor, o que eu faço diante disso? Porque não é o que a vida fez comigo, é o que eu vou fazer com o que a vida fez comigo. É assim que você tem que pensar proativamente e da maneira correta. Primeiro ponto, praticar a catarse. A catarse, tá, é um processo que tem a finalidade de libertar aquilo que está reprimido. A catarse é feita, por exemplo, quando você vai para um psicólogo, quando você vai para um psiquiatra, até mesmo quando você conversa com um amigo numa mesa de lanchonete e abre o seu coração, colocando então aquilo que você está sentindo ou aquilo que você sentiu mediante as experiências vividas ou experiências que você está vivendo. Isso se chama catarse e é extremamente poderoso isso. Vamos voltar a falar sobre um pouco mais na frente. Segundo ponto, celebrar as pequenas conquistas. Eu preciso celebrar as pequenas conquistas. Quero passar no Enem, professor. Isto, você está neste ponto A, com o desejo de passar no Enem. O Enem, digamos, vai acontecer daqui a 1 ano. Você está começando seus estudos agora, entendido ou não? E você está focado lá no objetivo principal, definido lá no final. Seu cérebro olha para isso e diz assim, show de bola, vamos trabalhar. E você entra com motivação, você entra com garra, você entra no gás em busca desse objetivo. Quando você está diante de um objetivo a ser alcançado, seu cérebro precisa de fé. E ele tem essa fé nesse momento em que você está motivado, autoestima elevada, você está para cima. Como se constrói a autoestima, professor? Temos um vídeo no canal falando sobre isso, como você desenvolveu a autoestima da forma correta. Dá uma passada lá, se ainda não viu, veja. Cada aula dessa, uma está complementando a outra.
e o seu cérebro está com fé. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Seu cérebro está na fé. Entendido ou não? Mas tem o seguinte, primeiro Enem, vou passar. Decepção, não passou. O impacto emocional disso é registrado na memória existencial. Não tenha dúvida, é registrado na memória existencial. O que faz o cérebro, então? Pronto. Eis a questão. O cérebro segue uma programação para economia de energia a qualquer custo. Por isso que a maioria das coisas que você faz cotidianamente, elas são automatizadas. Trocar de roupa é automatizado. O pé que você coloca no sapato quando você vai calçá-lo pela manhã é sempre o mesmo pé todos os dias. O número de vezes que você escova os dentes para a esquerda ou para a direita é da mesma forma todos os dias. O tempo que você gasta fazendo isso, faça as contas, é praticamente o mesmo. Tomando banho e outras coisas mais. Por quê? Para que o cérebro não precise ficar pensando o tempo todo na tomada de decisões em relação a fazer isso. Então ele automatiza. Você dirige um carro de forma automática. Você não está pensando sobre a forma e a maneira como dirigir o carro. Você pensava nisso. Você estava concentrado nisso quando estava aprendendo a dirigir. Depois que aprendeu, não. Show de bola. Entendido isso? Economia de energia. O cérebro está programado para interromper a ação quando não acreditamos mais no objetivo principal definido. Então você fez um Enem, não passou, fez o segundo Enem, não passou, fez o terceiro Enem, não passou. O que acontece com a sua fé? A sua fé diminui. Então aquela fé inicial que você tinha, aquela motivação inicial que você tinha, ela começa a minguar, ela começa a esvaziar. Está fazendo sentido para você? É assim que funciona. Quais são as ações mentais diante disso? Uma delas, distração. O cérebro arruma coisas para colocar na sua frente, na sua vida, para que você se distraia. Sair para dar uma volta é melhor do que ir à escola. Final de semana, em vez de resolver aquela lista de exercícios, sair com os amigos para um sorvete, vamos, depois eu resolvo. Distração. E você segue o fluxo da distração, porque o que dá prazer inibe a dor, camufla a dor, embora a dor continue lá. É entendido? Se a distração não funcionar, o cérebro começa a provocar cansaço em você. Aí você chega na escola numa segunda-feira de manhã, aí olha para um amigo e diz, cara, eu tô com uma dor aqui no pescoço, eu tô com uma fadiga nos ombros. Pronto. Cansaço. Esse cansaço evolui para as dores físicas. Entendido ou não? E essas dores vão ficando cada vez mais fortes. Daqui a pouco, o quarto ponto são as dores emocionais. Angústia, a tristeza, perde o sono à noite pensando, poxa, o que eu faço? Tá? Começam as pressões de outras pessoas, do seu ambiente, e você fica preocupado com isso. E o quinto ponto, dependendo do problema, última, tirar a própria vida. O suicida, ele não quer tirar a vida dele, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. A dor emocional tornou-se tão profunda e tão forte que ele quer se livrar dessa dor. E a única forma que ele vê de como se livrar dessa dor é tirar a própria vida. Então, em casos muito extremos, o indivíduo vai para um caminho suicidário. E aí ele termina tirando a própria vida, acabando com a sua própria existência. Entendido isso, sim ou não? É necessário celebrar as pequenas conquistas para alimentar a sua fé. Aquele tema da aula de matemática que você nunca conseguiu aprender de maneira competente. E numa aula de um determinado professor, você conseguiu. É preciso celebrar isso. Há quanto tempo você não conseguia entender aquilo? E agora você entendeu. Celebre, festeje. Para quê? Para alimentar a sua fé. Porque é importante que o cérebro mantenha a fé ativa durante o processo, durante a jornada. Tá? Então é preciso que eu me preocupe com isso. Celebrar as pequenas vitórias. 3. Praticar o perdão. Perdoe as pessoas por não entender certas coisas.
Perdoe as pessoas por não estar na mesma vibe que você. Perdoe as pessoas que não acreditam em você. Perdoe as pessoas que acham que você não tem condições de alcançar o seu objetivo. São muitas pessoas que pensam assim. Tá? Então, perdoe. É preciso liberar esse perdão. Quarto ponto, definir corretamente relacionamentos de intimidade. Pronto. Lembra da catarse? É aí onde entra o processo de catarse. Poderosíssimo o processo de catarse. Defina corretamente relacionamentos de intimidade. As pessoas com quem você se relaciona. E aí, veja bem, como definir os níveis de intimidade? Níveis de intimidade, curva ABC. Eu tenho que buscar nas pessoas, tenho que verificar se essas pessoas têm habilidades. Habilidades de que tipo? Habilidades emocionais. Habilidades emocionais pessoais, habilidades emocionais sociais. Professor, o que são as habilidades emocionais pessoais? Ele é capaz de entender as suas próprias emoções e fazer a gestão das suas próprias emoções. Professor, o que são as habilidades emocionais sociais? Ele é capaz de entender as emoções do outro e fazer a gestão das emoções do outro. Isso é o que é chamado de inteligência emocional, de acordo com Daniel Goleman, PhD, que escreveu o livro sobre inteligência emocional. B. Princípios de valores. Tenha no seu nível de relacionamento pessoas com valores semelhantes aos seus. Não cultive relacionamentos de intimidade com pessoas que têm escalas de valores diferentes dos seus. Ok? Busque a congruência. Acreditar no seu sonho, coração. C. Acreditar no seu sonho. Acreditar em você. Pode ser que ela não esteja na mesma vibe que você, mas ela precisa acreditar no sonho que você está buscando. Eu não sou obrigado a estar na rota do sonho de alguém, porque o meu sonho é outro. Mas eu preciso acreditar, eu acredito nessa pessoa. Então isso é importante. Se o indivíduo tem habilidades emocionais, princípio de valores congruentes aos seus, acredita no seu sonho pela credibilidade que tem em você, essa pessoa tem nível de intimidade aprofundado com você. Com essa pessoa você pode discutir a catarse, abrir o coração, colocar os seus sentimentos. Não interessa quem é a pessoa, pode ser um colega seu de classe, pode ser um professor que você tenha e que você adquiriu um pouco mais de proximidade com ele. Pode ser seu pai, sua mãe, um irmão, não interessa. O que interessa é que ela esteja dentro da curva ABC dos níveis de intimidade. Isso é importantíssimo para os processos de ressignificação, principalmente quando eu estou sofrendo perdas. Porque as perdas fazem parte da vida. E você precisa entender isso. Tem que usar a dor, a perda, o prejuízo, o fracasso e a morte como aliados de crescimento. Porque na vida você vai sentir dores, você vai perder, fracassar e vai encarar a morte de pessoas que você ama e nada você pode fazer a respeito. Elas vão e você tem que continuar a si mesmo. Então é preciso levar isso em consideração. Entendido até aqui? Faz sentido para você? Gostou? Inscreva-se no canal. Conclusão. Você hoje vive a vida com base na vida que você já viveu. Você interpreta os problemas com base nos problemas que você já viveu. Hoje você tem a fé proporcional às vitórias que você já celebrou. Foi o que falamos na abertura deste vídeo. Os problemas gerados em sua memória existencial existem devido às suas experiências vividas e por você não ter cumprido os critérios de nível de intimidade. Vou repetir. Os problemas gerados em sua memória existencial existem devido às suas experiências vividas e por você não ter cumprido os critérios de nível de atividade, de intimidade. Cumpra os princípios. É preciso cumprir os princípios. Fazer o que deve ser feito para que o resultado seja alcançado. E é assim que você deve trabalhar a sua mentalidade. E eu termino hoje com você com esta frase de Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
Espero você no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Até lá!